Olá, para quem está assistindo às palestras do Vale do Café Negócios. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial, a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente, uma entrevista com a empresária Josefina Durini, que é também arquiteta, tem um histórico muito interessante na região do Vale do Café e vai contar sua experiência não só com a questão do agronegócio, mas da sustentabilidade ambiental, a importância e o impacto que isso tem para a região e dentro da construção de um contexto global, né, Josefina? Conta um pouquinho para a gente aí a sua relação com o Vale do Café. Bom, eu comprei a fazenda em 2007, estava abandonada, e a ideia era recuperar justamente a sede, a parte histórica, mas o mais importante era justamente uma produção limpa, uma produção orgânica e uma produção que ajudasse a melhorar a região no sentido ambiental. Então, justamente porque, bom, da fazenda eu posso falar muito, vou resumir brevemente. Nós temos como produção búfala, leite de búfala, que vendemos para um laticínio perto, que faz uma mussarela maravilhosa, e temos pomar, granja, horta, e agora estamos há uns 3, 4 anos com café, um café muito bom, especial, orgânico, que está dando muito trabalho, mas está dando muitas boas surpresas também. Bom, na fala hoje, estava querendo introduzir, não falar especificamente da fazenda, sim, claro, a minha experiência em diferentes aspectos, mas um sonho que tenho há muito tempo, e por que não lançar hoje, neste evento. Eu te agradeço, Luciana, o convite, realmente estou muito feliz de estar falando aqui com você. Por que não tornar o Vale do Café carbono zero? É um desafio, uma provocação, mas acho que estamos no ponto de que temos que tentar nos esforçar cada dia mais para ter um Vale do Café verde, um Vale do Café sadio, onde as empresas e as pessoas interessadas por esse meio ambiente que está tão mal no Brasil, que venham no Vale e trabalhem e nos esforcemos todos para ter um Vale melhor. Então, o que significa carbono zero? Ser carbono neutro significa calcular o total das emissões, reduzir o que foi possível e balancear elas através da compensação de créditos de carbono. Uma espécie de balança ecológica, não? Sim. Na verdade, a gente tem que reduzir a nossa pegada na Terra, né? O grande objetivo é que a gente tenha o mínimo de impacto possível, não só as empresas, não só as indústrias, né? Porque a gente fala muito que a indústria polui e tal, mas a gente não para pensar que, na verdade, os seres humanos, os animais, toda a cadeia produtiva, todos nós somos responsáveis, né? Fala um pouquinho... Desculpa. Não, em realidade... Você... desculpa. A gente às vezes tem um delay, né, gente? Isso é normal, porque a gente está longe, né? E às vezes a internet fica um pouquinho atrasada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como a gente pensa, a gente começa sempre pensando no aspecto macro, né? Dessa questão ambiental, que tem muito a ver com uma agenda global, né? Fala um pouquinho para a gente sobre... Porque a gente vem de um aspecto macro para depois entrar num aspecto micro. Como é que isso pode impactar no dia a dia das pessoas, né? Então... No macro, eu vou te falar, o macro é super interessante hoje, porque com o novo presidente americano, deu realmente uma virada muito interessante. As novas metas do governo Biden é mitigar as mudanças climáticas, não? E está querendo ser a liderança mundial nesse aspecto, o que acho fantástico, não? Para nomear outra pessoa assim super interessante, que faz por tantas coisas, o Bill Gates acaba de lançar um livro, onde justamente, até vou ler textualmente o que diz aqui: os países que mais se empenham em fomentar e investir em energia limpa serão o lar da próxima geração de empresas inovadoras. É dizer, e tudo o que isso vem com essas empresas, o trabalho, etc. Então, se nós no Vale fazemos esse esforço, abraçamos a causa, podemos ser um lugar que tenha muito apelo a essas empresas de inovação, empresas de bioeconomia, etc. Por isso, uma das causas que todos estamos envolvidos nessa melhorar o meio ambiente por o problema, obviamente, do aquecimento global.
mas cada um no seu cantinho pode fazer um pouco. E disso que vou ir falando mais ou menos nesse encontro, não? Claro. Você me diz as tuas inquietudes, Luciana. O que acontece? A gente percebe que, às vezes, a gente não o pontapé inicial, essa iniciativa de investir numa pegada zero de carbono, parece que está muito distante da realidade, né? Especificamente no Vale do Café, onde talvez a gente esteja hoje mais preocupado com questões muito de sobrevivência, né? E parece que a gente acaba esquecendo do meio ambiente porque parece ser uma coisa só para quem está muito bem economicamente. E, então, nós temos a tendência a confundir a nossa capacidade produtiva, ou seja, a nossa estabilidade financeira, com a capacidade de investir num produto de alto valor agregado, e que no final é o mais importante, porque o Brasil, até o Vale do Café também, né, está dentro desse contexto, nós não temos a tendência de beneficiar os produtos, nós temos a... É interessante que você está falando, sim. Aliás, estamos todos no mesmo barco, então cada um tem que fazer à medida que ele consegue fazer. Não é uma solução só para uma indústria ou para um proprietário que pode pagar os estudos de medição de carbono, etc. Todos estamos temos que tentar fazer a nossa parte. Então, aí vem, quando isso entrar na cabeça das pessoas, vamos perceber que vai ter muito investimento das pessoas que vão querer vir no Vale, e isso vai trazer trabalho para as pessoas do Vale. E em turismo, particularmente, eu posso falar do meu caso, que as pessoas que se interessam para vir na Aliança não só estão interessadas em conhecer uma fazenda histórica, sino também, justamente, o ênfase maior é o nosso respeito com o meio ambiente. Então, os nossos clientes estão mais interessados na parte ambiental da Aliança que na parte histórica. Aí você junta os dois e, obviamente, então essa coisa funciona até melhor. Estamos tendo muita procura, muito mais que antes, agora no lockdown, para pessoas que querem mais um turismo de isolamento. Isso que tem a ver com as emissões de carbono, tem tudo a ver, porque nós cuidamos do nosso meio ambiente na Aliança de um jeito que poucos fazem na região. Eu gostaria muito de ter outras pessoas que se interessassem em tratar o solo e o meio ambiente de forma melhor, porque isso atrai turistas, atrai pessoas que realmente estão interessadas em melhorar sua qualidade de vida. Então, para falar o que cada pessoa poderia fazer, digamos, uma mudança importantíssima seria a mudança de ter um carro movido a eletricidade. Antes era totalmente inviável. Agora é impressionante, vocês todos podem pesquisar a quantidade de opções que estão saindo e opções de carros pequenos. Uhum. Isso faz uma enorme diferença no dióxido de carbono, porque o carro elétrico, obviamente, não polui. Depois, coisas menores, como fazer com o lixo, como podemos dividir o lixo para evitar, para reciclar, e o lixo úmido, por que não virar ele adubo? É decir, são milhares de ações. E em turismo, hoteleria, também, você poupar em eletricidade pensando em painéis solares, é um investimento, é o começo, mas depois a conta, você tem uma conta que vai serando o teu investimento. Também com captação de água de chuva. O que fazer com os alimentos? Como fazer para não ter desperdício de alimentos? E o que fazer com alimentos já, digamos, usados, no sentido de como reciclamos ele, etc. E tem muitas ações que podem ser feitas em turismo e muitas outras no Vale. Isso tem muito a ver também com a capacitação que precisa ser feita, não só
o próprio empresário, né, que precisa aprender a transformar esses recursos todos e se beneficiar da melhor forma possível, mas os funcionários, né, os funcionários precisam estar Sim. atentos e precisam ser objetivos. Eu percebi isso na Aliança, que a sua equipe é muito bem treinada. Acho que isso faz muita diferença. Sim. Que bom que você falou isso. Nós treinamos constantemente o nosso pessoal. Eu vou às aulas junto com eles. Vamos visitar outras fazendas modelo. Fazemos muita capacitação. E o bom é que eles já estão realmente, não vou dizer a palavra convencidos, mas eles realmente acreditam. E então, eles nunca vão pensar nem cogitar de colocar um veneno, um agrotóxico. Nós temos todas as opções para ter um plantio sadio de forma orgânica, sem agrotóxicos. E eles não querem nem ver de perto um agrotóxico, eles sabem que isso envenena o organismo. Então, está treinado à base de muitos cursos e, aliás, é uma das boas críticas que eu recebo justamente do meu pessoal, como eles vestiram a camiseta da fazenda e acreditam que nós fazemos. Esse é um ponto, acho, também importante, como você tem que capacitar a equipe que você tem e também, em certa forma, conscientizar o cliente. Um cliente que vai num restaurante ou num hotel, ele também vendo que esse estabelecimento tem um interesse em justamente reduzir as emissões de carbono, ele entra nesse objetivo também. Como uma coisa simples seria justamente a divisão das lixeiras, para dizer alguma coisa assim pontual. Mas vamos dar um exemplo de um hotel que informa ao cliente o que está fazendo justamente com as emissões de carbono. Está mostrando um inventário de carbono para o cliente. Esse cliente vai ver que esse estabelecimento está se preocupando com a pegada de carbono. Vai ser uma coisa curiosa ao começo, mas depois vai entender por que isso está se fazendo e vai entrar a ajudar a esse estabelecimento a melhorar a pegada de carbono e, ao final das contas, seguindo essa melhora que o hotel poderia fazer, ele se involucra e tem mais presente o estabelecimento e passa a ser um cliente mais fiel a esse hotel. Ou restaurante, acaba tendo uma relação afetiva, de valores, né? Valores. De valores. Porque a gente está falando, na verdade, sobre um aspecto de tangibilizar. Eu queria até te fazer uma pergunta com relação a isso, porque as pessoas que não conhecem, né, a forma como a gente pode tangibilizar ou materializar essa redução, né, do carbono, elas não sabem na prática como é que funciona e têm uma tendência a achar que um estabelecimento que tenha uma pegada mais sustentável é um lugar de bicho grilo, é um lugar que não tem água quente, que não é um lugar confortável, e você consegue mitigar isso e conseguir ter. O que a Aliança faz na prática para reduzir essas emissões e como é que a gente pode ver isso tangibilizado, né, na sua estrutura? Tá. Bom, primeiro, nós temos muita mata nativa, 43% da fazenda é mata nativa, que conservamos muito bem, obviamente. Isso ajuda muito a mitigar o dióxido de carbono e trabalhamos com agricultura regenerativa, é decir, o solo ele ajuda a reter o dióxido de carbono. Então, já essas duas coisas são mudanças enormes. Depois colocamos em energia, temos 100 painéis fotovoltaicos, nós produzimos nossa energia, a água de Minas, tudo que é de construção, vamos reciclando os materiais, e as construções rurais são de material reciclado de madeira plástica, reciclado de PET, e os telhados são reciclados de Tetra Pak. Então, toda, digamos, o projeto Aliança está tudo muito interligado em sempre estar respeitando, reaproveitando e
utilizando um mínimo de recursos que não sejam renováveis. O único que, infelizmente, ainda tenho que comprar na fazenda é o diesel para os tratores, mas o resto é todo nós produzimos na fazenda, o alimento do gado, os fertilizantes, temos uma mini fábrica de biofertilizantes, fazemos tudo na fazenda, sem utilizar nenhum tipo de veneno, como já comentei, não? Mas, igualmente, eu queria te fazer um comentário breve. Nossa região, você antes falou da nossa região, temos que mudar, porque, obviamente, o exemplo passado não foi bom, se desmatou muito, as terras ficaram exauridas, ficaram muito degradadas, senão temos que fazer uma mudança, mesmo sem querer, vamos ter que fazer, porque não dá, não é mais uma opção, é uma necessidade. Se vamos mudar, mudemos bem, mudemos para melhor. Com respeito às compensações de carbono, tem diferentes sistemas que podem compensar o carbono, justamente em lavouras, que você mistura lavoura com pecuária, pecuária floresta, fazendo mais reflorestamento, criando reservas ecológicas e implementando as práticas regenerativas, não? Claro. Fala um pouquinho sobre essa... A gente sabe que na Aliança você tem um projeto que é turístico, mas é um projeto todo integrado de agricultura. E o negócio agro, ele tem um valor enorme, não só para integrar essas questões de reflorestamento, que eu acho que existem formas de se fazer isso, né? E queria que você contasse um pouquinho sobre como é que é essa produção agrícola, agropecuária, enfim, que você tem uma diversidade, né? Em pequeno espaço você consegue produzir muitas coisas diferentes e com tanta qualidade, e respeitando a natureza. Então, você conseguiu aí juntar tudo. Fala um pouquinho sobre essas atividades que você tem aí. Sim, em realidade o turismo veio depois. Primeiro foi a parte agroecológica, e justamente tendo várias produções, uma ajuda a outra. Por exemplo, você tem do gado, você tem o estércol do gado que ajuda para fazer os adubos, depois também como o manejo da pastagem bem feito, como ajuda a conservar os solos. É tudo, olha, é muito complexo, não vou dizer que é fácil, todos os dias estamos aprendendo, e é uma mistura de respeito, de búsqueda pela qualidade, também de novos conhecimentos. O tempo todo aparecem novas técnicas, conhecimentos que vale a pena pesquisar. Recentemente veio um engenheiro agrônomo à fazenda que estamos instalando o sistema de keylines, que é super interessante para a retenção de água e fertilidade do solo. Então, é uma búsqueda constante, não é fácil, mas aos poucos você vai entendendo cada vez melhor a interação de uma área com a outra, e é muito satisfatório como você percebe que o solo agradece, o solo cada vez produz mais. O solo bem tratado é um solo mais fértil e um solo que vai te dar mais lucro, ao final das contas. Depois veio o turismo, que o turismo é uma consequência muito interessante, porque ele justamente vem, como já falei, sobre essa parte agroecológica. Até eu tive, agora com a pandemia não tenho mais, mas muito turista fazendeiro europeu, especialmente da Dinamarca, que vem sempre para a fazenda, e da Polônia também, para a fazenda, porque interessa como uma fazenda complexa, porque tem muitas frentes, nos trópicos, ela consegue gerar tanto alimento de boa qualidade. Então, esse tipo de visita eu adoro, tomara que voltem as visitas desse tipo de pessoas que conhecem fazendas, mas agora o novo visitante é o visitante que está mais isolado, mas que quer comer bem e que vê que na Aliança nós temos um projeto que não é moda, é um projeto que tem mais de 10 anos. Eu sou certificada orgânica pela Ecocer primeiro e agora pela IBD há mais de 10 anos. Esse é um trabalho
muito, Muito de muito sério, esforço, né? muito profissional, a fim das contas, porque 10 anos ser certificado orgânico não é fácil, mas que só melhora o conhecimento das pessoas e melhora a fertilidade do solo, e isso só dá bons resultados ao final. É maravilhoso porque a agricultura e o turismo se complementam na medida em que o turismo ainda sofre com Sim. os aspectos da sazonalidade. E uma das questões durante a pandemia, por exemplo, eu vou mencionar até um outro associado nosso que também tem uma situação similar, que é a Florença, que pôde, durante a pandemia, aproveitar a equipe dele, o Paulo aproveitou a equipe dele durante a pandemia, quando não tinha nenhum hóspede, ele conseguiu recolocá-los no cafezal. Né? Então, isso foi uma coisa fantástica, porque você consegue capacitar essa equipe, é um aprendizado muito completo sobre esses sistemas todos, e acaba que todo mundo ganha, porque ele não precisou, por exemplo, dispensar esses indivíduos. Bom, pessoas, né? Exatamente, isso que tem a produção, digamos, agrícola com o turismo. Você tem que ter pessoas que se adaptem a várias tarefas diferentes. E justamente a colheita, que até pode ser feita por mulheres, muito bem, muitas vezes até melhor, é uma coisa minuciosa que precisa de cuidados, e você tem pessoas na área de cozinha, na área de atendimento dos quartos, que estão ociosas, você pode utilizar essa mão de obra para fazer a colheita. É uma solução ótima, que nós fazemos muito essa, digamos, doble, triple tarefa. Hoje preciso aqui, amanhã preciso em outro lugar. Vamos capacitar para diferentes tarefas, porque em lugares pequenos como os nossos, você tem que ter muito jogo de cintura. E esse jogo de cintura ajuda que todos nos envolvemos no mesmo projeto, seja no campo, seja na recepção de turistas. E funciona. A Florença é um exemplo, na Aliança fazemos o mesmo, tentamos que todos ajudem que o projeto vai para frente. Maravilhoso. Você falou em agricultura regenerativa. Eu fiquei super curiosa até para compartilhar com o pessoal que está assistindo como é que é essa questão da agricultura regenerativa. Olha, está se falando que o solo é a próxima fronteira para o armazenamento de carbono. Então, isso que nós estamos querendo com justamente o aquecimento global, não? Um solo bom ajuda a resiliência da flutuação climática. O que significa? Você tem uma seca muito forte, que o solo é pobre, você vai sofrer da seca desde o primeiro dia da seca. Se o teu solo é rico, pode manter mais umidade, um solo com mais diversidade, com um bom microbioma, ele suporta muito mais as mudanças climáticas. E então, eu vou te ler diretamente isso aqui. A agricultura regenerativa tem o potencial de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e sequestrá-los no solo devido à sua ênfase no microbioma do solo. Isso é uma coisa, estão falando recentemente, se faz há muito tempo, mas o bom que perceberam que um solo rico em microbioma ajuda a ter vida, e essa vida ajuda a ter resiliência com o clima, e dessa maneira essa vida também capta dióxido de carbono. É hiper interessante, eu recomendo, até vou comentar outra coisinha aqui, empresas enormes como JP Morgan, Cargill, Bayer, Chevrolet, etc., estão querendo comprar créditos de carbono de fazendeiros que praticam agricultura regenerativa. Não só eles precisam comprar crédito porque não conseguem baixar a pegada deles, essas grandes empresas, sino que ajudam a esse agricultor, porque sabem que o solo vai reter dióxido de carbono, e fazendo um solo sem agrotóxico, vai aumentar a produção de alimentos sadios. É decir, todo mundo ganha. É a tendência atual. Isso ainda não chegou muito no Vale do Café, mas, sinceramente, acho que tem que chegar e logo, tá? Você está fazendo um trabalho, na verdade, que dentro de um contexto de Brasil commodity, de Brasil
que produz em larga escala e produtos que são de baixo valor agregado, você acaba tendo que educar o consumidor. E isso a gente tem visto nas prateleiras que está mudando. Você comentou que a Aliança tem há 10 anos o certificado orgânico, que é até uma opção, porque nós sabemos que alguns são de agricultura agroecológica no Vale do Café, mas acabam não tendo a certificação, que você ainda está fazendo um plus, você está fazendo realmente um trabalho extremamente sério e muito... você consegue, na verdade, provar que é possível fazer. Né? Então, isso tem muito a ver com o fato de você já ter um cliente, um público final, que sabe o que está consumindo e que valoriza isso. E é difícil convencer. Sim. É preciso... Sim. É preciso que você encontre... Exatamente. Você precisa encontrar esse turista, não, desculpa, esse consumidor. Quem está interessado nisso? Como é que é essa traçabilidade? Exatamente. Mas acho que isso é um conceito que não é que está novo, mas relativamente novo, que veio para ficar. A pessoa hoje não compra assim só pelo preço, vamos colocar. Ele, obviamente, busca preço, mas busca qualidade. E essa qualidade, de onde vem? Quando você tem a traçabilidade do produto, você tem a certeza de onde está vindo esse produto. Isso hoje é a tendência mundial e chega e não tem saída, é essa. Porque quando você lê as quantidades de falcatruas, por colocar de uma maneira, que um produto diz que tem ou não tem, ou que está feito de um jeito, fica assustado, diz, o que estou consumindo? Se você tem uma traçabilidade de onde vem esse produto. Aliás, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples no meu caso. Não? Uhum. Eu vendo leite de búfala para o laticínio Vitalate, que fica em Valença, muito perto. Eles vendem para a Zona Sul e para diferentes partes do Brasil, aliás. A pessoa que está, vamos colocar um exemplo simples, no Rio, vai na Zona Sul, ele lê de onde vem esse produto, de um laticínio de Valença, pode fazer toda a rastreabilidade do produto até chegar às minhas búfalas. Isso é maravilhoso. Aliás, já teve pessoas muito me perguntando isso, mas o leite, que é o rótulo preto da Vitalate, que tem a búfala, sim, esse é meu leite. Ele fica feliz. E tive muitas perguntas desse tipo. A traçabilidade veio para ficar, não tem outra. Mais cedo ou mais tarde, estamos aqui. Eu acho que, no fundo, vai ter bem agora, vai ser que você vai ver na embalagem, você vai conseguir colocar seu celular e ter aí a informação total da traçabilidade desse produto. E acho uma coisa fantástica. Aí você tem muito mais esclarecimento de que você está realmente consumindo, não? Aliás, tem, por exemplo, vou te dar 2 exemplos aqui bem interessantes sobre isso. Um na Inglaterra, que tem os supermercados Morrison, que eles só compram de fazendas britânicas. E estão querendo chegar em 2030 a zerar as emissões de carbono. Uma das razões, justamente, é eles poupam muito em transporte, porque tudo mais perto. Não utiliza avião, barco, etc., para a sua compra de alimentos para o supermercado. Temos que lembrar que a Inglaterra é uma ilha, não? E no Brasil, temos um exemplo muito bonito, que é a Fazenda da Toca, em São Paulo, que vai ser a primeira fazenda avícola, eles vendem muito ovo, que prometeu zerar as emissões de carbono nos próximos 3 anos. Uau. Eles fizeram todo o dever de casa, mas a mais tem que compensar. O que vão fazer? Plantar 36 mil árvores. Fazenda Toca é um exemplo, quem quiser entre no site deles, fantástico. Então, já estão indo além, estão reflorestando. Então, está cheio de exemplos, eu só estou dando 2, mas que vale a pena ver como a traçabilidade é importantíssima. Então, fazer um produto de boa qualidade chega ao cliente que quer esse produto. Chega mesmo. E tem a questão da identidade regional. Muitas vezes a gente visita o local e acontece bastante. Infelizmente, isso ainda acontece. Eu chego no Vale do Café, ou eu almoço, ou janto, ou vou numa loja,
e eu pergunto assim, falei, esse produto é daqui? Ou então eu já vou no rótulo verificar de onde que veio. E, por incrível que pareça, a gente vende produtos de outros estados. Então, como se fossem produtos de identidade regional, porque são produtos similares. Então, por incrível que pareça, apesar da matriz, né, do DNA ser muito parecido, porque a gente está falando de uma região agrícola, né, de uma região assim, da roça, na verdade, que é onde você encontra todos esses produtos de origem rural, e aí não tem produtos do Vale do Café, e a gente tem feito um esforço para ajudar o empresário a identificar isso como sendo algo a ser resolvido, mitigado o mais rápido possível, porque ajuda muito a cadeia produtiva, isso que você falou. As pessoas estão interessadas na traçabilidade, elas querem, às vezes, visitar o lugar onde foi produzido. Né? E aí ajuda o turismo local. Então, essa parte eu acho interessantíssima. Como você, sabendo que é do Vale do Café, você quer valorizar a região, você vai ajudar a agricultura familiar, vai ajudar que as pessoas não queiram migrar para as cidades. O empreendedorismo regional é hiper interessante, porque não só, por exemplo, você tem uma agricultura familiar que trabalham pai, mãe e 2 irmãos, mas quizás o terceiro filho está querendo fazer alguma coisa além, digamos, um produto derivado desse matéria-prima que os pais estão produzindo. Esse é o empreendedorismo regional que trabalha com a bioeconomia, porque são produtos naturais. Então, o Vale, eu insisto, é um lugar perfeito para empreendedores de bioeconomia. Tomara, estamos de braços abertos para receber e fomentar que isso realmente funcione. A gente aqui tem uma visão ainda de que a região não tem muito para oferecer, né? Isso é o contrário. Eu vejo o Vale do Café como sendo um celeiro, um terreno fértil, uma terra realmente aberta a receber, inclusive, pessoas de fora da região. E eu tenho conhecido muitas pessoas que se interessam muito por esse tema e que estão fazendo a sua parte. Como que você acha que o Convention Bureau, né, ou até a própria região, consegue se tornar talvez um ex-libris, um exemplo de estímulo a esses ecossistemas de inovação que a gente está falando, na verdade, de colocar toda uma cadeia produtiva em simbiose, em sinergia? Bom, eu acho que o Convention Bureau está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido, justamente colocar todos os atores da região juntos, fomentar o intercâmbio, a economia local. Isso faz com que, aos poucos, nós tornemos um ecossistema de inovação. Estão faltando startups, nesse sentido, estão faltando, mas justamente acho que, lançando esse desafio, essa provocação hoje, porque não vão surgindo diferentes estabelecimentos que vão querer ver como fazemos essa redução de emissões de carbono e trabalhar mais em bioeconomia. Quando você está, sei lá, onde você estiver, mas sabe de uma região que está trabalhando nesse sentido e você está querendo começar uma startup nova, etc., aonde que você vai? Vai nessa região. Esse é o ponto que eu quero comentar hoje. Se nós nos tornamos uma região que queremos reduzir as emissões de carbono e trabalhamos em prol disso, mostramos resultados, mostramos primeiro que fizemos um inventário, o dever de casa, o primeiro inventário, depois mostramos os avanços que vamos tendo, automaticamente é um círculo virtuoso. Vão chegar essas empresas, vão chegar essas pessoas interessadas, as que estão e não estavam percebendo, vão entrar nesse círculo virtuoso. Esse, em realidade, é o ponto principal, acho que, deste bate-papo. Para acabar, vou te fazer um comentário aqui. O Congresso Nacional, aqui do Brasil, tem uma política, uma lei nova, o nome é Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais.
O mais incrível é que essa lei que nova foi feita com este governo que não tem muito interesse no meio ambiente, mas graças a Deus essa lei foi promulgada. Não está implementada, porque todo leva um tempinho, esperemos que se implemente bem rapidinho, mas marca um ponto importantíssimo na agenda agroambiental. Por quê? É o início que entidades privadas, ou até privadas e públicas, transacionem os serviços ambientais. E por que não no Vale do Café? O que quer dizer isto? Eu tenho uma empresa na Baixada Fluminense e ou em Volta Redonda, digamos, vamos colocar dois lugares diferentes, eu tento reduzir as minhas emissões de carbono, eu troco filtro, faço várias coisas que estou fazendo, mas chega um momento que minha empresa ou a tecnologia não chegou a eu conseguir zerar as emissões. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar créditos de carbono. Se eu já estou no Vale, Volta Redonda, eu vou ter a tendência de comprar no Vale. Se eu estou na Baixada, e você está vendo que no entorno ninguém está fazendo muito a esse respeito, mas você está sabendo que no Vale estão investindo, estão se preocupando para zerar as emissões, eu vou comprar os créditos do Vale. Então, isso o que o Convention tem que, aos poucos, digamos, publicitar seria a palavra, não sei se seria essa a palavra justa, mas mostrar que o Vale está interessado, digamos, todos os agentes do Vale estão interessados em zerar as emissões. Isso vai ser um atrativo para empresas, pessoas e empreendedores de fora investir e trabalhar no Vale. Basicamente, eu vejo assim. É muito importante a gente se basear nas políticas públicas, e não só se basear, mas também reivindicar, né, fazer os pleitos que são importantes a nível regional, a nível dentro dos municípios, dentro dos nossos territórios, falar sobre essa questão de como o poder público pode também apoiar, porque muitas vezes a gente tem iniciativas, né? A gente trabalha diretamente com a iniciativa privada. A iniciativa privada no Brasil parece estar sempre à frente do poder público. E essa é uma questão que precisa ser evidenciada regionalmente num diálogo muito profícuo, muito objetivo sobre como pode haver uma entreajuda entre os empresários, o poder público e a população. Porque, no fundo, eu acho que é isso que o Convention Bureau promove, esse diálogo entre todas essas frentes que são muito importantes, são todas dentro do mesmo estão todas dentro do mesmo circuito, né? Então, assim, não pode separar, a gente precisa estar todo mundo trabalhando com os mesmos objetivos. Josefina, eu queria muito te agradecer, né? Esse bate-papo, o objetivo é que ele realmente chegasse num grau de reflexão, de provocação. Adorei essa provocação. Nós aqui do Bureau adoramos essa provocação, porque isso faz com que a gente sempre encontre alternativas. E eu acho que a primeira que a gente já pode pensar é criar uma comissão de sustentabilidade ambiental direcionada justamente para capacitar e preparar os outros empresários e quem quiser trabalhar com o agronegócio, com o turismo, a agricultura familiar, né, o turismo rural, também para que eles se inspirem na Aliança Agroecológica e na Josefina Durini. Muito obrigada. Obrigada você, Luciana. Adorei o convite. Vamos em frente com essa comissão. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Vai ser um sucesso, tenho certeza. Tudo que você faz é sempre muito bem feito, muito cuidadoso, e a sua expertise é muito importante para o Vale do Café, Josefina. Obrigada. Um abraço para todo mundo que assistiu essa palestra. A gente vai deixar disponibilizado no YouTube, então quem não conseguiu assistir toda, claro, pode assistir aí no nosso canal do Vale do Café Convention Visitors Bureau.